Olá, seja muito bem-vindo a este momento Transforma Ação. Eu sou a Cláudia Barros, da Geometria do Ser, e hoje quero trazer aqui um elemento, ou talvez uma reflexão. Eu sempre gosto de começar falando de experiências próprias, experiências minhas. Por mais que eu fale de algum tema, eu sempre trago a ideia da experiência, daquilo que passa por mim. E hoje eu quero falar sobre uma experiência com a CNV. Eu não sei o quanto você conhece, a CNV é a comunicação não violenta. E ela ganhou muito espaço através do Marshall Rosenberg, que trouxe esse tema para o nosso contexto, né? E hoje a gente fala muito, né, de comunicação não violenta, porque ela entrou aí dentro dos processos jurídicos até para poder estabelecer um outro lugar para que as discussões, né, para que os diálogos aconteçam. E eu quero trazer aqui uma experiência que eu vivi, e ela está muito recente, porque aconteceu ontem à noite, e tem a ver com a CNV, que tem a ver com esse processo de dialogar. Né? E quando a gente fala de diálogo, né, a gente pode imaginar que o diálogo é sempre com o outro. Mas ele acontece em primeira instância dentro de nós. Né? Então, quando a CNV traz o primeiro elemento, que é empatizar, o primeiro movimento pressuposto é que a gente empatize com a gente mesmo. E aí você pode me perguntar, mas como é que isso acontece? Né? Bom, o empatizar-se consigo é você olhar, né, aquela história, aquele acesso que você está tendo, aquele diálogo, e se ver nele com gentileza, por assim dizer, né? Se ver nele não julgando, né? Porque eu acho que o que acontece conosco é que quando a gente olha para um determinado cenário, uma determinada situação, para uma determinada cena, né? Eu costumo brincar que a gente já acessa a nossa biblioteca de desgraças. E esse primeiro movimento veio para mim ontem, numa experiência que eu fiz com um jogo chamado Trilha da Empatia, que uma amiga está lançando, a Eva Bonfim, da Mosaico Essencial. E ele pressupõe esses movimentos, né? Exatamente essa trilha que a CNV traz para a gente. E ontem, participando dessa experiência, né, que foi uma experiência em grupo, desse jogo que está em lançamento, eu acessei uma memória que eu quero trazer aqui, né? Quando eu tinha 10 anos, eu sofri algo que hoje eu entendo que foi um abuso. E lógico que o abuso ele tem N nuances, né? E cada um interpreta de acordo com o seu conteúdo. Mas eu não quero trazer o contexto, né, do abuso. Eu quero trazer a história e a emoção, porque é o que a CNV nos convida a visitar. E foi o que me aconteceu. Na verdade, quando eu estava jogando, ela pediu para a gente acessar algo da nossa infância, e eu acessei essa cena. E quando eu acessei essa cena, ela pediu para a gente trazer o sentimento, porque é o que é pressuposto, né, dentro do contexto da CNV, da gente trabalhar. E naquele momento eu trouxe um sentimento que muitas vezes eu reneguei, porque a cena existe em mim, mas eu sempre olhei para ela e falei, que mané abuso, que é uma besteirinha que aconteceu. Mas a questão não é, porque é julgamento, né? Uma besteirinha que aconteceu, eu estou julgando. Mas o sentimento estava em mim, né? A memória, que é a emoção, estava guardada em mim. E eu não quis acessar. Por muitas vezes, joguei ela por debaixo do tapete. E lá ficou. Só que ontem eu consegui acessar. E veio. Que sentimento era esse? Que estava lá guardado a partir daquela cena do abuso. E o que veio ali foi desvalorização e desconsideração. E eu confesso que foi muito difícil olhar para isso. Porque quando a gente joga para debaixo do tapete, a gente acha que já não está mais vivo, que é uma memória, né? Porque a gente entende que memória é algo como a memória do computador, um registro. Só que nós, seres humanos, guardamos registros com emoção.
E na minha aula da pós de terça-feira falávamos sobre mitos, sobre a mitologia grega. E no entanto o professor começou a aula falando que memórias são emoções. E conforme a gente sente aquela emoção, é a forma com que a gente acessa essa memória. Então, quando eu acessei essa memória, o que me veio foi a emoção daquele momento. E essa emoção tem um sentimento. Aliás, no meu caso, tinham dois, né? O sentimento de desvalorização e desconsideração. E quando eu consegui fazer o movimento de empatizar comigo e entender o que eu vivi ali, eu consegui olhar com outros olhos. E o segundo movimento é a gente olhar para quem, para aquela outra parte do diálogo, né? E ali no diálogo existiam, na verdade, duas outras partes, né? Existia o abusador, que era uma pessoa, e a minha mãe, que estava na cena. E por muito tempo eu olhei para essa cena só olhando para minha mãe. Porque a emoção, o sentimento que eu guardei não foi com relação ao abusador, foi com relação à minha mãe. Porque ela estava na cena e foi ela quem fez o input para que eu me sentisse desvalorizada e desconsiderada. E ontem eu tive a oportunidade de olhar para o abusador e entender que ele tinha uma boa intenção. E que o evento que aconteceu satisfez uma necessidade dele. E o que a minha mãe proporcionou, que na verdade foi satisfazer, né, uma vontade dessa pessoa, que hoje eu chamo de abusador, né? Então a minha mãe também teve uma boa intenção. Ela estava intencionada em dar uma satisfação para aquela pessoa, só que ela esqueceu de considerar a minha vontade. E na verdade é essa emoção que eu guardei desse fato. E ontem eu tive a oportunidade de olhar para ele. Então aqui eu quero trazer, a partir dessa minha experiência, né, um convite para você, porque muito provavelmente existem muitas memórias aí no seu sistema que você guarda, que são na verdade emoções que estão aí guardadas. Então se permita de vez em quando visitar essas memórias e acessar essa emoção. E o convite é, talvez se você não conheça a CNV, passe a conhecer. E se quiser se aprofundar, talvez um contato aí com essa minha amiga, a Eva Bonfim, que é especialista nesse assunto e está criando esse jogo maravilhoso que me ajudou a acessar aí esse lugar, faça sentido para você. Porque talvez com uma ferramenta que é simples, você possa aí olhar para um registro que está vivo, porque para mim foi o que ficou da experiência de ontem. Apesar de ser uma memória, apesar de ser uma emoção registrada, ela segue viva em mim. E enquanto eu não olhar para ela com outros olhos e entender que eu posso ressignificar, que eu posso desconstruir aquele olhar que eu fiz, e a partir do que eu olho hoje, eu posso construir uma nova história. Esse é meu convite para você. Eu espero que faça sentido e que você se permita experienciar, olhar para suas memórias com um outro olhar. Gratidão por você estar aqui. Eu espero que esse seja mais um momento transformação. Hoje, com esse fundo de comunicação não violenta. Gratidão e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!